por que a empresa precisa ter essa preocupação? Olha, existem muitas razões, desde as razões nobres até as razões menos nobres, né? Primeiro, porque pode e deve ser humano. Pode e deve ser humano. Vamos mudando esse logo aqui, pessoal? Né? Esse logo aqui já está ultrapassado. Pois é. Gente, a gente trata como a gente gostaria de ser tratado. O lema da minha empresa é gente cuidando de gente. Eu acredito nisso. E quando a gente precisa dispensar alguém, seja um empregado doméstico ou um funcionário da sua equipe, você precisa tratar com respeito, tratar com dignidade, ter uma boa razão que justifique a dispensa. Né? Isso nem sempre ocorre. E também ter jeito para dispensar. No mundo tecnológico, dando um exemplo, bem fácil. Tá bom. Né? Me conta uma história. Todos nós estamos conectados à rede da empresa. Tá. Né? Você tem login, você entra de manhã, fica o dia inteiro com todos os acessos permitidos a você. Dependendo do cargo, você tem acesso a informações sigilosas, informações importantes. Então, o que eu já assisti é demissão comunicada numa sala e rapidamente alguém da tecnologia desconecta a pessoa. Quando ela volta para a sua sala para ver o endereço, ela vê que está desabilitada. Então, muitas pessoas dizem, puxa, em 2, 3 minutos eu virei um bandido. Me trataram como um bandido, como alguém que vai furtar ou prejudicar a empresa. Só que risco existe. E como que a gente faz? Quando está comunicando a dispensa, a gente diz para a pessoa, como você sabe, é um procedimento de desabilitar o acesso à rede. Você tem coisas pessoais lá, fulano da tecnologia vai ajudar você a fazer o backup. E depois você vai ser desligado, devolve o notebook, se for o caso. Essa é uma forma. Outra forma, que já ocorreu muitas vezes, virou até folclore, a pessoa é chamada, vai lá na sala do chefe, é demitido, quando volta a sala dele está trancada. Ele tenta abrir a porta, foi trancada. Essa mudança de tratamento, da confiança para desconfiança, é uma forma não humana de tratar as pessoas. Mas há risco? Então, tome-se os cuidados para minimizar o risco. Porque se houver risco, se a demissão, por exemplo, levar a pessoa a reações emocionais, as pessoas muitas vezes tomam decisões precipitadas, inadequadas, que poderiam ser evitadas com vigilância ou então com a comunicação direta à pessoa sobre o que vai ser feito. Né? A gente até... É um assunto delicado, mas a gente está... Esse programa vai ao ar em setembro ainda, e a gente está falando sobre o mês do Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio. A gente teve a doutora Elaine aqui, que é uma especialista na área de luto, suicídio e tal, e ela fala que a gente não imagina a quantidade de suicídios que tem dentro das empresas. Claro que isso não é divulgado, então a gente não imagina. Então, você falou de atitudes. Claro que essa é a mais drástica e a maior de todas, né? Mas até processos, né? Normalmente dizem que os processos judiciais, trabalhistas, têm muito a ver com os últimos momentos ali da empresa, com o momento do desligamento dele da empresa. Então, é uma situação que, aparentemente, pode ser um grande estupim para algumas pessoas, né? Então, talvez a empresa, talvez não, com certeza a empresa precisa ter alguns cuidados, e alguns você acabou de dizer, de como ser mais humano quando você está quebrando um vínculo que você nem sabe, talvez, a importância que tenha para o outro. Mas se você imaginar a importância que tem para você, ou seja, empatia, se colocar no lugar da pessoa, você conduza de uma forma um pouco mais adequada, sendo mais humano. Enquanto você faz essas considerações, estou lembrando que, ao longo dos 40 anos, em que nós atendemos mais de 10 mil executivos, nós tivemos 2 suicídios apenas, que eu sei. E quase sempre tinha um pré-existente. E a demissão foi um estopim, como você mencionou. Né? Não foi a demissão que ocasionou a causa principal, foi o estopim de algo que vinha de sofrimento, de desequilíbrio, de doenças existentes e que foram agravadas com uma demissão mal feita, por exemplo. Até demissões bem feitas podem ocasionar
ações extremadas das pessoas. Né? Mas minimiza, né? Minimiza. Há jeito de minimizar quando você, por exemplo, estuda a situação da pessoa naquele momento da demissão. Né? Há muitos casos. Né? O mais clássico é da pessoa ser chamada e ser demitida no dia do aniversário. Bastava olhar o calendário e adiar por uma semana. O significado seria diferente. Perto do Natal. Perto do Natal. Você já ouviu quantas histórias? Às vezes com o nascimento de filho, outras vezes com perda da mãe. Existe já uma quantidade enorme de histórias que mostram inadequações que podiam ser evitadas se estudasse um pouquinho mais o perfil. Né? Se tem que ser feito, deve ser feito e bem feito. Esse é o princípio. Tem que ser feito, então precisa e deve ser bem feito. E ser bem feito é estudar o impacto, o momento, o local adequado. Né? Por exemplo, demitir no restaurante. O nosso trabalho inclui fazer o acolhimento da profissional. Até antes da pandemia, eu e alguns dos meus consultores íamos à empresa na hora da demissão. O chefe demite ali, entrega o bilhete verde, que é um instrumento de comunicação para simbolizar o outplacement, leva a pessoa numa outra sala e a gente o acolhe. Fica com a pessoa uma hora, tal, acalmando e permitindo que ela se recomponha, organize as ideias para ir embora. Né? Ultimamente a gente faz isso por telefone, faz online. Vamos voltar a fazer presencialmente, porque tem diferença muito grande em acolher a pessoa presencialmente. Né? Mas o acolhimento sempre é útil na medida que a gente diz, olha, esse problema tem solução. Calma, porque a solução passa por você se preparar para anunciar que você saiu, anunciar que você está livre, responder as 3 perguntas que eu fiz aqui e entender quais são os meios que funcionam para conseguir emprego. Então, eu estou do seu lado. Não tenho nada com a sua demissão. Eu sou um profissional especialista, independente, que ajuda pessoas como você a fazer direito o que tem que ser feito. Então, bem-vindo ao seu trabalho, procurar trabalho. A partir de agora, você vai trabalhar e nós vamos te orientar. Quando nós adotamos esse tipo de metodologia, a pessoa é envolvida no novo trabalho, ela se ocupa, porque quem não se ocupa se preocupa, se deprime, comete desatinos, toma decisões intempestivas ou inadequadas. E quem se ocupa, tendo alguém experiente naquele problema, que é encontrar um novo trabalho, é preparado e estreia bem, dá um novo significado ao momento e faz o que tem que ser feito. Trabalha no trabalho, procurar trabalho.